Dois, um. No podcast de hoje, Caminho do Sucesso, nós estaremos apresentando o tema Reforma Tributária, episódio 3. Não deixe de mandar o seu like para o canal para que nós continuemos desenvolvendo esses temas para vocês. Nesse tema, Reforma Tributária, episódio 3, nós vamos abordar uma série de questões que é fundamental para o conhecimento de vocês. Nesse episódio, nós vamos inicialmente trazer ao vosso conhecimento qual será a carga tributária do IVA dual. O IVA dual e, na verdade, os setores que também vão ter redução na sua base de cálculo para ele recolher o tributo. Vamos inicialmente falar a nível mundial qual é a classificação dos países e qual será a posição do Brasil com a implementação do IVA dual. Bem, nos dias de hoje, numa estatística que nós temos, o país que está na vanguarda, os 10 países que estão com uma classificação, não falo negativa, mas que tenha maior carga tributária, primeiro é a Hungria, com 27%. Nós temos a Dinamarca com 25%, a Noruega com 25%, nós temos também a Finlândia com 24%, a Grécia com 24%, nós temos a Islândia, Irlanda, Polônia, todas com Irlanda, Polônia e Portugal com 23% e a Islândia com 24%. Esses são os top 10, os 10 primeiros colocados em carga tributária na população desses países. E o Brasil? Qual é a posição do Brasil? A posição do Brasil é a seguinte: quando da reforma tributária foi previsto um limite. O limite nosso está na própria emenda constitucional, que é 26,5%. Esse é o teto. Entretanto, este teto de 26,5% foi fixado como um limite fundamental. Só que, como houve várias desonerações tributárias, o que aconteceu? Essas desonerações tributárias fizeram com que aumentasse a carga tributária dos que vão pagar, e hoje está previsto que o Brasil terá uma carga do IVA dual de 28,9%. Esses 28,9% abrange IBS e CBS. Numa divisão que é estimado, calcula-se que esses 28,9% seria dividido por 3, onde o CBS será de 9,66% e o IBS será de 19,24%. Esta será a carga tributária prevista se realmente for efetivado essa previsão. Mas nós temos que também lembrar sobre essa matéria aí, que também é o seguinte: se passar de 26,5%, aí será necessário que o Congresso Nacional faça medidas de ajuste para ver se reduz essa carga tributária, para manter no patamar de 26,5%. Mas já a previsão é de que nós teremos uma carga próxima a 29%. Se isto ocorrer, o Brasil terá o título
de campeão mundial em percentual de carga tributária do IVA dual a nível mundial, a nível do globo terrestre. Mas vamos agora falar um pouco sobre os redutores. Justamente esses redutores que eu citei, que deverão, na verdade, provocar o aumento da carga tributária global, elas foram por importância do setor, importância dos produtos, importância dos serviços, que foi dado esses redutores. Então, vamos lá. Abaixo, então, nós vamos lá. Anexo 1. Todos esses produtos são através de anexos. Então, em cada anexo tem os produtos que, por exemplo, anexo 1, 2, 3, tem a gama de produtos. Então, no anexo 1, nós temos aqui, ó, produto destinado à alimentação, e ele é justamente alimentação humana, e ele é, então, reduzido a 0 a alíquota do IBS e do CBS. Aí nós estamos deixando apenas alguns exemplos, porque há dezenas e dezenas de produtos. Mas para não ficar apenas tal, eu digo que vocês devem consultar o anexo 1, que tem a lista toda. Então, por exemplo, leite fluido pasteurizado, industrializado, na forma, então, de alimentação direta, ou leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, etc. É um caso. Pão do tipo comum, contendo apenas farinha de cereais, etc. tal, com água e sal e tal. Então, aí estamos pondo 2 exemplos, mas, na verdade, nós temos aí, para a alimentação humana, mais de 10 produtos que estão com alíquota 0. No anexo 2, apenas para entender, nesse setor, foi dada uma redução de 60% da alíquota do IBS e da CBS. Então, como exemplo, ensino infantil, inclusive creche e pré-escola. Então, na mensalidade que eles vão pagar com redução de 60%. Mas para vocês entenderem, lá fala serviços de educação. Não é venda de bens. Como é serviço, o serviço, se der 19,24%, como estimado, então vai reduzir 60% sobre o 19%. Então, ele vai pagar 40%. Isso aí são para as crianças que vão estudar numa escola infantil, por exemplo. Então, ele vai pagar apenas 40% sobre 19%, que vai dar 7,6%, menos de 8%. Ensino superior, compreendendo cursos, programa de graduação, extensão, cursos sequenciais, etc. Também é a mesma coisa. E aí, na parte de ensino, tem outros tipos de parte de educação. Anexo 3. Serviço de saúde submetidos, então, à redução de 60%. Serviço de saúde com redutor de 60%, por exemplo, serviço cirúrgico, serviço de vigilância sanitária, são alguns exemplos. Também terá esse redutor. No anexo 4, dispositivos médicos submetidos à redução de 60% da alíquota, como bolsa para drenagem, marca-passo, na verdade são, aí vocês estão vendo, é equipamento. Já é diferente. Quando nós falamos em equipamento, neste caso, é como se fosse o antigo ICMS, é venda de bens e serviços. No anexo 5º,
dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência. Então, nós temos aí comando de embreagem manual, suas partes, acessórios, termômetro digital com sistema de voz. Então, veja bem, essas pessoas têm, por exemplo, no veículo, ele vai colocar lá uma embreagem para poder dirigir adaptado, e ele vai pagar com redução de 60%. Anexo 6. Medicamento submetido à redução de 60% das alíquotas do IBS e da CBS. Quando é medicamento, quando é objeto, quando é bem, ele está sujeito ao quê? Ao IBS. Quando ele está sujeito apenas a serviço, ele está sujeito a IBS, mas na parte do serviço que vai para o município, porque depois será feita a repartição entre estados e município, em cada tributo. Então, veja bem, então, amoxicilina, pantoprazol, isso aí é um medicamento, tem redução de 60%, mas tem dezenas e centenas de produtos da área de medicamento. Anexo 8º. Alimentos destinados ao consumo e submetidos à redução de 60%. Leite fermentado, carne bovina, suína, ovina, caprina, etc. Então, esse aí foi um dos elementos que disseram que, por causa disso aí, que aumentou a carga tributária. Foi exigido pelo próprio presidente da República que fizesse essa concessão. Vamos lá, para o anexo 9. Produtos de higiene pessoal e limpeza, majoritariamente consumido por família de baixa renda. Então, sabão e tocador, papel higiênico, etc. Tem 60% de redução. Anexo 10. Insumo agropecuário. Isto aí foi considerado também que tem que ter um redutor, porque é uma questão voltada ao agronegócio. Fundamental para o agro e para a pecuária. Então, aí nós estamos com vacina, soro, medicamento de uso veterinário, né? Condicionador de solo, substrato para plantas, que são adubos, tudo isso aí considerado fundamental para o desenvolvimento do agronegócio. O anexo 11, produções nacionais, artísticas, culturais, de evento, jornalístico e audiovisuais, submetido à redução de 60%. Aí já são serviços de produção de programa de televisão, videotape, filmes, sessão temporária de direito de obras musicais, fonogramas, etc. Essas produções artísticas de natureza de serviço também vai ter redução de 60%. A finalidade é desenvolver a cultura e a música em geral. Anexo 13. Dispositivos médicos submetido agora à alíquota zero. Isto aqui já foi um trabalho feito junto aos conselhos de medicina, falando da importância de não tributar. Então, aparelho de ultrassom, eletrocardiógrafos e equipamentos que são fundamentais para a medicina. Então, nesse caso, todos esses produtos vão ter alíquota zero. Anexo 14. Dispositivo de acessibilidade próprio para a pessoa com deficiência, submetido à alíquota, a redução a zero. Este aqui também é próprio principalmente para a chamada acessibilidade. Esse é um princípio que foi, inclusive, adotado
até a pedido do pessoal das associações, entidades, né, que trabalha com idosos e pessoas com dificuldade, porque pessoas que têm deficiência, pessoas idosas, pessoas que têm que usar, por exemplo, vários locais para ser acessível, casa de idoso, etc. Então, está como exemplo aí, barra de apoio para portador de deficiência física, aparelho para facilitar a audição dos surdos, exceto parte e acessórios. Nesse caso, vai ter redução para zero. Anexo 15. Medicamentos submetidos à redução a zero nas alíquotas do IBS e do CBS. Então, aí estamos citando aí cloreto de sódio e também diazepam, mas tem dezenas de outros remédios que não haverá tributação. Será reduzido a zero. Anexo 16. Produtos hortícolas, frutas e ovos, que terá redução de 100% das alíquotas, ou seja, será reduzido a zero. Ovos de diversa suposição. Essa suposição de classificação é porque tem ovo para ser chocado, ou para alimentação para comer, né? Tem ovos que é para reproduzir, na verdade, né? Pintinhos e assim diante. Frutas frescas ou refrigeradas. E frutas, no caso, congeladas, sem adição de açúcar. E outros edulcorantes. Também terá redução de 100%. Então, esta gama de produtos que a gente colocou nos anexos, que foi falado até agora, que são 16 anexos, temos redutores que variaram de 100% e até 60%. Mas é importante também nós falarmos uma outra coisa. Outro tema que nós temos que falar é sobre o imposto seletivo. O que é o imposto seletivo? A emenda constitucional 132 trouxe uma novidade que é a implementação do imposto chamado imposto seletivo, ou também taxado por muitos popularmente como imposto do pecado. Por que chamar de imposto do pecado? Isso aí, na verdade, foi uma designação popular, que nem sempre é totalmente a verdade, mas porque misturou vários produtos, várias tributações e incidência, mas ele atinge, por exemplo, a parte de fumo. Então, o imposto é sobre a parte de fumo. Bebida alcoólica, mas só que bebida alcoólica entra também produtos açucarados. Também, outra questão é o meio ambiente. Então, por exemplo, minerais e outras coisas que eles consideram que, ao explorar, atinge o meio ambiente. Então, também eles puseram a tributação. Por isso, esse imposto aí atinge, mas fora isto, ele atinge também veículos, atinge também embarcações, aeronave. Ele atinge, então, outros tipos de situações em que, na verdade, está se tributando as pessoas que ostentam riqueza, como o caso de embarcações, veículos, aeronaves, né, e etc., que é próprio de pessoas que têm maior poder aquisitivo. Então, também terá um imposto chamado imposto seletivo, com alíquota específica e especial,
de tributação mais onerosa, mais majorada. Por isso que eles criaram esse imposto, que será regulamentado através de lei complementar. Este é o chamado imposto seletivo, que foi implementado aqui juntamente com a emenda constitucional 132 de 2023. Assim, colocado desta forma, eu queria colocar mais uma outra questão, que é muito importante nessa questão dessa reforma. Ele tem a ver com o chamado ITCMD, o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes e Doação. A partir de 2027, esse tributo, que hoje é de competência estadual, ela é tributada hoje entre 4% a 8%. E, a partir de 2027, esse tributo será uniformizado com 8%. Geralmente, o Estado terá competência de tributar 8%, mas a maioria dos estados está querendo fazer de uma forma progressiva, ou seja, até X de herança do decujus poderá até ser isenta. A partir de tal valor até tal, cobrar-se-á 2%, 3%, 4%, até chegar a 8%. Mas o mais interessante que a emenda constitucional 132 traz, no tocante a essa parte, é que quando se for fazer a tributação, nos dias atuais, na legislação hoje vigente, o tributo ITCMD é cobrado onde a pessoa abre o seu inventário. Ou seja, se o inventário for aberto em tal lugar, mesmo que ele tenha falecido num estado e seja aberto em outro, o imposto é gerado e cobrado naquele estado onde o inventário ocorre. A partir desta emenda constitucional, o imposto será cobrado no estado em que existir o bem. Isso significa que, se alguém tiver bens em 5 estados, será partilhado cada bem no estado que estiver localizado aquele bem do decujus. Ou seja, a cobrança, a competência será do estado onde está o bem, onde está localizado. Esta é uma das principais alterações que a emenda constitucional 132 de 2023 está trazendo. Eu queria, nesta oportunidade, ao encerrar esse podcast Caminho do Sucesso, agradecer a atenção de vocês. Espero que tenha sido útil os temas aqui trazidos e espero que isto tenha contribuído para que vocês fiquem mais esclarecidos, enriquecidos seus conhecimentos, e desejo bons investimentos no negócio de vocês. Conte sempre com o apoio da Yamazaki Consultoria e, acima de tudo, deixe o seu like e até a próxima oportunidade, quando estaremos trazendo outros temas interessantes e prosseguiremos com a análise da reforma tributária nos episódios posteriores que estaremos apresentando a todos vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.